Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, sabe por quê? A nossa live caiu. Está voltando agora. Eu vou fazer alguns comentários, esperando o pessoal reconectar aqui. A gente estava com uma bela de uma audiência na outra, muitos comentários. E antes da gente passar para o Dr. Torelli fazer a última pergunta aqui para iniciar o fim da nossa exposição, eu vou voltar aqui para os comentários, né, que estavam na outra página, que aqui eu citei, que eu não sei até onde caiu a live, eu estava falando, mas aqui o Luiz Fernando Rosa Nunes disse que gostou da taquarada hermenêutica. A Monique Wilborn não perde nenhuma live. Depois o Marcos Vinícius faz um comentário aqui que eu vou ler para vocês. Excelente exposição sobre a evolução histórica da afirmação dos direitos humanos fundamentais, professor Mário Lúcio. A questão da ilusão constitucional da suficiência quanto à afirmação apenas dos direitos individuais é algo não comumente colocado sob essa perspectiva. Imperdível essa exposição. Tiago, acho que algum áudio está aberto aí que hoje está ouvindo. É o do Ricardo que está aberto. Meu? Depois aqui o Alexandre Vidor. Estou convencido que as arenas do BOL nunca foram atuais. O retrocesso se dá a partir dessas disputas, hoje mais acirradas. Tão atuais. Maria de Lourdes Henrique. Se a máscara funciona, por que estamos presos? Ela está querendo fazer um comentário aqui com relação, eu acho, à saída na rua. É que a máscara não funciona, ela diz na sequência isso. Ah, entendi. Funciona porque somos obrigados ao uso. Se o princípio da vedação do retrocesso social fosse aplicado no Brasil, como foi em Portugal, parte expressiva da reforma trabalhista não teria sido aprovada. Suiara, aqui eu vou entrar numa coisa que eu tenho um pouco de estudo de causa. A reforma trabalhista não poderia ter sido aprovada, porque a reforma do princípio da retrocesso social em Portugal é a mesma coisa. A Maria Lourdes faz o último comentário. Bom, então eu vou voltar aqui para o doutor Torelli, para ele encaminhar o final. Doutor Mário Lúcio, o doutor Torelli vai fazer as considerações dele, vou passar a palavra para o doutor. Bom, retomando aí uma imensa alegria, Mário, eu só tenho a te saudar pela precisão aí, pelo acerto das tuas colocações, e também não deixo de aproveitar a oportunidade para falar da minha alegria com todos os amigos que estão nos acompanhando aí, alguns conhecidos e outros que nós estamos nos conhecendo agora. No curso dessa semana foram enormes os retornos que nós recebemos, quer dizer, uma imensa alegria de todos os que acompanharam o participado. Então, eu queria dizer que isso é muito gratificante. E entrando no debate, em primeiro lugar, Lucas, vai entrar sim para a história a taquarada hermenêutica. E é sobre isso que eu quero falar, Mário, que eu quero te indagar. Os dicionários de direito anglo-saxões, eles usam uma expressão que agora, por conta do affair Lula, foram até muito referidos. Eu fui pesquisar e realmente a expressão kangaroo court, ela existe, é uma expressão usual que hoje está dicionarizada em os grandes dicionários de direito anglo-saxão vão lá definir o que é a kangaroo court, é aquela corte que não observa precedentes. E talvez essa seja a maior tragédia do Brasil hoje. Quer dizer, nós não temos corte que observa os seus próprios precedentes. E a professora Gisele Cidadino já falava isso na semana passada, quer dizer, é o estrago que o neoconstitucionalismo fez. Uhum. Até tem uma charge que rola nas redes sociais, que é o ministro Barroso com uma mão dentro do envelope dizendo: vou sortear um princípio. Quer dizer, do tipo, agora toda a construção jurídica, todos os institutos não têm mais valor. E aí esse tema da reforma trabalhista está bem presente. Quer dizer, um país que observasse a força normativa da Constituição já teria arredado essa pretensão aí de desrespeitar a Constituição naquilo que já está no artigo 1º, que é um equilíbrio entre capital e trabalho. E isso tem a ver com o debate justamente que nós estamos fazendo. O professor Ricardo, com brilhantismo, fez a primeira pergunta justamente dizendo: olha, os direitos
patrimoniais e os direitos não patrimoniais deveriam ter a mesma intangibilidade do ponto de vista da fundamentalidade constitucional. Isso, entretanto, não é observado. E com muita felicidade, tu fizeste um cortejo histórico para nos mostrar justamente que, pelo menos após o advento do Estado democrático e social de direito, eu gosto de dizer ecossocial de direito, a crise do Covid, a pandemia está revelando que não se pode ignorar a questão ambiental. A partir do advento do Estado social de direito, não se pode falar em cidadania sem se falar em direitos civis, políticos e sociais. O próprio Canotilho mesmo, ele tem um texto que ele parafraseia do Working, que se chama Levando a Sério os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, na verdade, o Estado contemporâneo, o próprio Paulo Bonavides escreveu aquele livro maravilhoso do Estado liberal e Estado social. O Estado contemporâneo, por definição, é o Estado social. E nós não podemos esquecer, aliás, algo que nos liga muito os mineiros e os gaúchos, né? O Washington Luiz fez aquela frase famosa e triste, né? A questão social é questão de polícia, né? E não por nada, todos sabemos que a partir de 1930 o Brasil, pela primeira vez, começou a se pensar como nação. Até então, o Brasil era um empreendimento mercantil. E isso, a historiografia... rural. Desculpa? Oligarquia rural. Exatamente. Até 1930, o Brasil, e desde a fundação, e aí tem uma distorção na historiografia que adoram ensinar a meninada no colégio de que o Brasil foi descoberto, quando que nos manuais de história da gurizada na Europa, eles não têm a menor dúvida. As datas históricas não são de descobrimento, eles dizem conquista da América, conquista do Brasil. Eles escrevem o que foi o empreendimento da modernidade. As grandes navegações foram um volume de recursos investido para gerar mais recursos. Agora, obviamente, que se instalou nas colônias uma acumulação primitiva, com 300 anos de escravidão, no caso do Brasil. Agora, nós sabemos que 2 guerras mundiais geraram o Estado Social. No Brasil, infelizmente, só chegou em 1988, enquanto que a Europa, no pós-guerra, toda fez constituições, não está escrito no texto das constituições. Eu gosto de referir isso. Na Constituição da Alemanha está no artigo 20, Lucas, está lá, a Alemanha é o Estado Social de Direito. Por quê? A gente sabe disso, o professor Mário sabe disso, quem se dedica ao direito constitucional, porque, na realidade, a Alemanha tinha o nazismo antes, uma vez derrotado, o que se fez foi tanto que eles chamaram de lei fundamental, ia ser um pacto provisório entre representantes dos lands. Enquanto que na Itália, não. Na Itália, a resistência que pegava a democracia cristã, o Partido Socialista e os partisãos, o Partido Comunista, eles compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que estava grandes figuras lá. Piero Calamandrei foi constituinte, o Palmiro Togliatti, que era o grande parceiro e líder do Partido Comunista, grande parceiro do Gramsci, enfim, figuras, o Orlando, o Máximo Orlando, Máximo Severo Giannini, várias figuras conceberam um Estado social. O Piero Calamandrei até tinha uma resistência com relação aos direitos sociais na Constituição. Em 1948, e eles levaram anos para conseguir efetivar aquilo. O maio de 68 foi o resultado disso, porque a classe operária, os trabalhadores viam que não se implantavam os direitos sociais. Agora, o que nós estamos vendo no Brasil, e aqui é que eu coloco a pergunta. Até tem o José Murilo de Carvalho, que é uma pessoa da área das ciências sociais, ele é um grande pensador, ele até diz que o Brasil viveu um paradoxo, que na realidade, na Europa, primeiro foram os direitos civis, que as elites conquistaram frente uns pactos que os barões fizeram ainda em 1215, a Carta do Rei João Sem Terra. Então, primeiro, respeito à propriedade, os direitos civis foram garantidos. Com isso, depois se democratizou o Estado, se conseguiu os direitos políticos. E, obviamente, que os direitos sociais eles vieram dentro desse contexto, eles até antecederam os próprios direitos políticos. Enquanto que no Brasil, não. No Brasil, foi a partir de 30, os direitos sociais são considerados meio que uma dádiva, meio que uma concessão. Então, a pergunta que eu te coloco, e tem a ver com a hermenêutica, sim, que é um grande problema, né? Nós temos uma Constituição rígida, tivemos um processo constituinte que se legitimou na prática, o Bonavides coloca isso com toda clareza, foi uma ampla mobilização social, só que o Estatuto do Poder, ele permaneceu intocado. Nós temos 11 ministros que são nomeados vitaliciamente, enquanto toda a Europa são mandatos. Nós temos um Congresso que está escrito lá justamente no artigo
49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 15, autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, eu tenho a ver com a tua primeira manifestação, Mário, a questão do próprio livro do Friedrich Miller, Quem é o Povo? Quer dizer, nós sabemos que o advento do racionalismo iluminista, eu hoje só falo iluminismo agregando essa palavra antes, porque cada um cita a palavra iluminismo, nós sabemos, foram anos, foram mais de século de obras iluministas, que até o advento das revoluções liberais, e há quem diga que a própria Revolução Russa foi uma extensão da Revolução Liberal, radicalizada porque a Rússia era um país feudal, atrasado, autocrata. Então, na realidade, mas foi o mesmo espírito revolucionário americano, francês, que 100 anos depois chegou na Rússia. Agora, qual é a questão? Quem é o povo? Para o racionalismo iluminista, e aí pega todos os contratualistas, tu citaste vários aí, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, para todos, o povo é toda a sociedade, superando aquela ideia que se tinha lá na Grécia Antiga, que era apenas uma elite, que era uma sociedade escravocrata na Grécia Antiga. E aí, no início, os liberais tentaram forçar o voto censitário, mas o próprio grande John Stuart Mill, em 1850 e poucos, ele já disse, olha, tem que ter voto universal. E foi considerado um herege, porque em pleno século XIX dizia não. O próprio Napoleão disse a Revolução Francesa acabou, agora que tem o Código Civil, é a propriedade que importa. Bom, o que interessa é que no pós-guerra isso acabou. Não se pode falar em Estado sem falar em Estado Social de Direito, democrático social de direito. E aí eu refiro do Estado Liberal ao Estado Social por Paulo Bonavides, a grande obra, uma das grandes obras dele que me dispensa comentários. Talvez seja, podemos concordar nisso, um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, Paulo Bonavides, ele coloca isso com toda clareza nessa obra. Nenhum Estado hoje pode abdicar da questão social. E aí eu coloco justamente a questão. É razoável nós temos uma Constituição que diz que só o Congresso autoriza plebiscito ou referendo? É razoável o ministro Guedes dizer que os dados que apontavam a necessidade, a imprescindibilidade da reforma da Previdência, que obrigou todos nós a trabalhar alguns anos a mais, eram dados secretos? Que Estado democrático de direito é isso? É razoável que o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, conforme o Intercept revelou, tenha combinado com o Dallagnol, o Lula chama brincalhonamente de Delanhol, acho que até é uma boa, tenha combinado com o Delanhol, não quebra o sigilo da mulher do Eduardo Cunha. Está nas gravações, porque isso é tiro no pé. Claro, porque a mulher do Eduardo Cunha tinha uma conta com $1 milhão na Suíça e o Sérgio Moro absolveu ela. Sérgio Moro absolveu a esposa de Eduardo Cunha, que tinha $1 milhão. E aí eu pergunto, é possível uma democracia sobreviver com esse grau de apropriação dos três poderes? O Congresso não faz plebiscito referendo. O Poder Executivo tem uma dinâmica imperial. E o Judiciário, conforme a circunstância, reescreve os textos das leis. Ou seja, se porta aqui no Brasil, como os anglo-saxões chamam, como canguru court. É conforme a circunstância. E eu acho que vai entrar para a história assim a taquarada hermenêutica, porque é isso. O que é a taquarada hermenêutica? É uma manifestação autocrata de um ministro, destoando de todos os demais, numa corte que deveria observar o princípio da colegialidade. Mas todo mundo conhece qual foi a dinâmica da participação do Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal. E aí, é aquela coisa do Brasil, a memória seletiva, né? Só fazer uma boa pesquisa, está nos jornais. Quem, ao nomear, ao indicar, batizou, usou a expressão, não foram os adversários. Foi o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso que disse: estou nomeando o líder do governo no STF. Foi ele que disse isso. Hoje alguém distorce e diz, não, são os adversários que dizem. E nós sabemos que, a partir dali, começou a lógica de ministro dar entrevista e se posicionar. E hoje, essa semana, o ministro Barroso deu uma entrevista onde ele disse que tem que ter uma reforma constitucional para que o presidente seja eleito, mas apenas com os poderes, atribuições de Estado, de chefe de Estado, sem ter um gabinete governamental, seria um semi-parlamentarismo.
eu pergunto, um ministro da Suprema Corte pode querer se investir na condição de poder constituinte originário, porque ele está atentando à separação dos poderes. Não é o contrário. Ao invés do ministro dar opinião, ele que... Eu volto aqui na live com a Gisele, eu li o parágrafo único do artigo 1º. O que diz o parágrafo único, onde está o princípio da soberania da nossa Constituição? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Alguém que está nos escutando, vocês que estão aqui participando, algum dia votou para ministro do Supremo? Então, se todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, que é o princípio da soberania, que é um princípio racional e iluminista, começou lá com todos os contratualistas, o próprio John Stuart Mill, que era um defensor do livre mercado, mas que deu uma monumental contribuição para os direitos fundamentais, para as garantias constitucionais. E ele dizia, não, tem que acabar com o voto censitário. E se conquistou o voto universal, se conquistou a ideia de Estado Social e Direito, mas nós temos uma apropriação do poder pelo Congresso Nacional e todos nós vamos ter que trabalhar alguns anos a mais para se aposentar, porque tem gente que continua recebendo a aposentadoria sem trabalhar. Continua privilégios. Continua situações absurdas de aposentadoria diferenciada com pensões para pessoas que são filhas de militares e coisas do gênero. Então, Mário Lúcio, é possível uma democracia sem povo? E o que nós temos que fazer? Eu acho que uma boa medida seria uma emenda constitucional para revogar o inciso 15 do artigo 49. Do tipo, uma lei ordinária vai dizer, se 1 milhão de pessoas pedir um plebiscito, vai ter o plebiscito. Um número objetivo pode ser 15 milhões, 10 milhões. Eu gostaria hoje de estar votando para referendar a reforma da Previdência, que é como funciona em todos os países da Europa. Eles têm que abrir as informações e têm que convencer. Aliás, como foram os Federalist Papers. O que foram os Federalist Papers? Foi um esforço de convencimento iluminista, filosófico da população para referendar a obra justamente da Convenção da Filadélfia, que em 1787, ou seja, mais de 10 anos depois da Revolução Americana, eles disseram, a confederação não está valendo, vamos ter que fazer um poder mais forte para agirmos concertadamente enquanto Estados. E se fez a Convenção da Filadélfia. O Thomas Jefferson, ele não participou da Convenção da Filadélfia, sabemos, ele era embaixador na França, que era a grande potência adversária da Inglaterra. Ele não participou, ele voltou e ele cobrou do George Washington, que foi presidente da Assembleia Constituinte Americana, da Convenção da Filadélfia. E os direitos fundamentais, onde é que estão? Vocês só se preocuparam com o poder e com a propriedade. Por isso eles fizeram as 10 primeiras emendas. Então o pessoal fala, não, porque o constitucionalismo americano... Só que na Constituição, na Convenção da Filadélfia, eles só pactuaram o poder. E essa foi a história, realmente. Foi um país que primeiro resolveu justamente a questão dos direitos civis, depois equacionou a questão social e a questão política, ela veio na decorrência, e não a questão social ser uma dádiva de quem está. Que aí o fisiologismo, o clientelismo, o patrimonialismo, que o Raimundo Fauro, com muita felicidade, apontou, se inspirando em Max Weber. Então, talvez eu acho que a solução seja, sim, a gente revogar o inciso 15 do artigo 49 para ter mais plebiscito e referendo. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça não pode ter representante do Poder Judiciário, tem que ser uma representação da sociedade. Não tem por que ter representante do Judiciário no Conselho Nacional de Justiça. Se ele, acima dele ainda está o Supremo, é possível você recorrer de uma decisão do CNJ para o Supremo. Então, por que tem que ter juiz no CNJ? Se é um conselho justamente para garantir a lisura, a homogeneidade das decisões, que não haja arbitrariedade dentro do Poder Judiciário. E, obviamente, com relação ao presidencialismo, a solução, Mário, me parece que está caindo de maduro, é implantar o recall. Eu falei isso na live com a Gisele, ou seja, se o mimadinho do Aécio Neves, que teve o destino do lixo da história, não gostou do resultado da eleição, ele que fosse catar 15 milhões de assinaturas para pedir um recall, que aí o 100% do colégio eleitoral teria que se manifestar, dizendo se o mandato vai ser interrompido ou não vai ser. Acho que esses 3 mecanismos talvez resolvessem o debate. Quem é o povo, a gente sabe. O povo é toda a sociedade sem exclusão. Agora, o povo tem que ter a palavra, ele tem que ter o destino final
a palavra final para definir o seu destino, fazendo as escolhas democráticas que são necessárias e imprescindíveis dentro de uma nação onde tem uma história comum. Nós temos uma história comum tão bonita, tão rica, somos um país tão generoso, tão criativo, e na verdade somos submetidos a golpes e contragolpes o tempo inteiro, porque há um distanciamento enorme entre quem exerce o poder e o conjunto da sociedade, a ponto disso, de um ministro pegar e se investir na condição de poder constituinte originário. Eu não venho nem falar do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes ele não tem a pretensão de ser poder constituinte originário, mas, obviamente, ele está satisfeito com o sistema arranjo institucional brasileiro hoje. Só que ele cita Kelsen, mas ele pratica Carl Schmitt. Ele pratica Carl Schmitt. Porque eu não conheço mandado de segurança sem direito líquido e certo. E o mandado de segurança coletivo, em que ele liminarmente gastou quase 80% do despacho dele, foi para dizer por que naquele caso, embora o direito fosse difuso, que era a probidade, o caso do Lula, ele iria dar uma liminar. Mandado de segurança sem direito líquido e certo? Talvez também esteja faltando, além do CNJ ser integrado só pela sociedade, aquilo que na Alemanha tem. Nós não temos uma corte constitucional apartada do judiciário. Ou seja, nós temos uma Suprema Corte, onde até briga de vizinho chega lá, eles fazem questão de manter isso. A Corte Constitucional Alemã despacha numa cidade balneária. E ela só tem que... A própria Corte Constitucional italiana se manifesta a portas fechadas, ninguém tem como saber qual foi a posição de cada ministro. Ou seja, a colegialidade é imposta pela lei e pela própria Constituição. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lendo os acordos, a gente consegue identificar como cada um votou ou não, conforme a questão. Mas se eles quiserem, o voto roda entre eles, eles decidem a porta fechada e nós não ficamos sabendo como é que cada um votou. Talvez aquilo que na Alemanha tem, que é a Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Acho que é isso, né, Ricardo? Que é a lei justamente da Corte Constitucional Federal. O Gesetz, no final, é justamente isso. Ou seja, tem uma lei orgânica só para definir como é que funciona a Corte Constitucional. A lei orgânica do Supremo é a lei orgânica da magistratura, que é administrada corporativamente. Vai ter aumento de salário? Não vai ter. Conforme a circunstância, a decisão vai para lá ou vai para cá. Não tem como um país sobreviver sem uma identidade entre povo e poder decisório das suas instituições. Eu acho que essa talvez foi a obra que ficou faltando do poder constituinte de 88. Não as cláusulas sociais, que essa sim eles estão combatendo desde aquela época. O Sarney, em rádio de cadeia e televisão, em junho de 88, ele ameaçou a Constituinte. E o Ulisses Guimarães, no dia seguinte, também em rede de cadeia de rádio e televisão, sentado na cadeira de presidente da Constituinte, com as galerias lotadas, ele respondeu, deixando bem claro, com todas as letras, o que torna ingovernável o país é a miséria, é a fome, é o abandono, a desassistência do povo. Isso foi a resposta que o grande presidente Ulisses Guimarães da Constituinte deu ao José Sarney, que tinha ameaçado a Constituinte porque ia tornar o país ingovernável pelo excesso de direitos sociais. O problema da nossa Constituição não é o excesso de direitos sociais. O problema da nossa Constituição é que o Estatuto do Poder precisa ser alterado. Mário, desculpa por ter me alongado, com a palavra. Tá bom. Uma palestra paralela boa, né? O que eu percebo? A Maria Vitória Benevides sempre disse e propagou: a democracia no Brasil nunca passou de um mal-entendido. Historicamente, nós temos uma tradição do Estado patrimonial, nós temos uma tradição patrimonialista. Justiça seja feita, né? O maior presidente que a Ordem dos Advogados já teve, né, escreveu uma obra chamada O Donos do Poder. E nessa obra ele mostra não só o patrimonialismo, como o clientelismo. Os privilégios sempre foram arraigados. Então, a tradição nossa não é lutar por direitos, é lutar por privilégios. Então, o que acontece? Por exemplo, nós tivemos o Império, e nesse Império nós não tivemos uma burguesia. O Império não admitia a burguesia. O Império gostava de trabalhar com oligarquias rurais, com falsos nobres, que eram considerados fidalgos, né? Coronéis da Guarda Nacional, etc. e tal. Então, essas pessoas... Porque outro dia estava discutindo
abolição da escravatura, a República foi proclamada por oligarcas, por pessoas que se insurgiram contra a princesa Isabel, porque ela não propiciou indenização pela liberação da mão de obra escrava. Ou seja, a perversidade toma conta de fatos históricos e esse sentimento de golpismo, né? Dom Pedro I, quando observou a Constituição que estava sendo elaborada em 1822, praticamente adulterou a Constituição e se apropriou, mais uma apropriação, do poder moderador, que, segundo Benjamin Constant, evitaria a hipertrofia do poder, e ele praticamente centralizou e fechou os poderes todos em suas mãos. Então, fez uma Constituição de 1824 autoritária. E essa mesma Constituição vai desabar num golpe de Estado realizado por militares, por marechais do Império, tanto Deodoro quanto Floriano Peixoto. Deram um golpe de Estado e chamaram Rui Barbosa. E, novamente, onde que está o povo? O povo, na época do Império, quantos que participavam do processo eleitoral na época do Império? 1 a 2% da população. E com a proclamação da República, 3%. Porque eles vedaram o voto analfabeto. Ou seja, muitos dos oligarcas, muitos da pseudo-nobreza, muitos que tinham voto censitário eram analfabetos na época do Império. Então, proibindo o voto analfabeto, o que eles fizeram? Eles já estavam preparando para excluir a população de origem afrodescendente, que liberta ficou perdida na periferia, não só das cidades, como das fazendas. E muitos deles se transformaram em jagunços dos coronéis. Os coronéis da Guarda Nacional viraram os coronéis com jagunços da República Velha. Então, o que é, no fundo, aquela política café com leite? É uma demonstração em contexto que o povo nunca teve vez e nunca teve voz. Aí junta um gaúcho com apoio de Minas Gerais, que foi Getúlio Vargas, que era um homem evoluído para sua época, mas não era muito democrata, não. Dizem que no Brasil tem de ser autocrata para saber usufruir do poder. E Vargas se empolgou com o golpe que ele deu em 1929, né? E queria ficar no poder. Aí enfrentou o movimento constitucionalista de São Paulo, que era constitucionalista liberal. Eles não estavam preocupados com a situação de Vargas, eles estavam preocupados com a economia liberal, que poderia ser modificada com uma possível Constituição feita por Vargas, com conotação social. E Vargas, em 1934, deu uma resposta estabelecendo a Constituição corporativista, a Constituição de Weimar, Tupiniquim, que durou uma noite de verão. 3 anos após, estavam nas ruas digladiando, de um lado Luiz Carlos Prestes, e do outro lado Plínio Salgado, um representando o movimento comunista e outro representando o integralismo. Ou seja, a briga pelo poder estava ali desencadeada. E o que Vargas fez? Chamou Chico Campos, que datilografou, que pediu ao seu chefe de gabinete, Carlos Medeiros, para datilografar o texto de 37, novamente um golpe de Estado, um texto autoritário, mas um texto que começou a organizar o país, um texto que possibilitou controlar o movimento sindical e, por outro lado, viabilizar um pacto com a burguesia nacional, que foi toda subsidiada em suas empresas. Aí surge, né, uma economia liberal brasileira, toda subsidiada pelo poder central. E para a instalação das indústrias automobilísticas no Brasil, o que eles fizeram? Criaram a Companhia Siderúrgica Nacional e, logicamente, aproveitando restos de siderúrgica norte-americana, que
Os americanos agradeceram a participação do Brasil na Grande Guerra, através de um navio cheio de bambolês, de ioiôs, que aportou no Rio de Janeiro, para cooptar Vargas e o povo carioca, trouxeram para o Brasil o Walt Disney. E o Walt Disney criou um personagem para retratar o Brasil. Zé Carioca, malandro, né? Etc, etc e tal. Ou seja, as elites sempre brincaram com o povo brasileiro. Essa manipulação de povo, mas mesmo assim, com todas as contradições de Getúlio, trazem para o Brasil a CLT, baseada na Carta do Lavoro do seu início, mas que gradativamente se transformou numa carta de princípios e regras trabalhistas e que criaram garantias ao direito do trabalho. Que é, nós tivemos o populismo pós 1946, porque muitas pessoas falam que a Constituição de 46 foi social. Não, ela foi liberal social. Ela desencadeou o populismo. E o populismo tinha como porta-voz o PSD ligado à oligarquia rural. Nós já tínhamos o equivalente aos liberais, que era a UDN, né? Um partido tipicamente da classe média, e o Partido Trabalhista, articulado por Vargas, no intuito de viabilizar um diálogo de poder juntamente com a oligarquia rural. Articulada pelo PSD, o trabalhismo desenvolvia o Brasil. E tivemos, naquele período de 1946 até 1964, um desenvolvimento econômico fantástico no país. Mas olha só, novamente, quando tínhamos de fazer reformas estruturais, Jango Goulart estava no poder, as elites brasileiras evocaram o fantasma comunista, falando que Jango queria distribuir rendas, e diziam que Jango era o herdeiro político de Vargas. E Jango é um homem que até hoje não foi analisado devidamente. Ele evitou um conflito nacional, uma guerra civil, e entregou o poder aos militares. E muita gente fala, não houve regime de exceção. Houve sim regime de exceção. E o regime de exceção se radicalizou em 69 com a edição do Ato Institucional número 5. Então, o que a gente vê? Sempre a cooptação da classe média, né, por partidos mais conservadores, com um discurso liberal, e sempre o povo tentando se articular pelo PTB, pelos movimentos sindicais. Mas, em 64, tanto o Partido Trabalhista Brasileiro, como as lideranças políticas mais significativas, as lideranças ligadas aos meios intelectuais, todo mundo foi censurado e enclausurado. Então, o que nós temos? O regime militar com um namoro incisivo com a classe média, teve um apoio de toda a classe média. Muita gente diz que está com saudade da ditadura militar, são as viúvas da ditadura militar, mas com a queda da ditadura militar, nós fizemos uma Constituição que deveria ser elaborada uma Constituinte exclusiva. Mas eu também concordo com o Bonavida, ela se legitimou. O grande problema da Constituição de 88 é que ela não conseguiu, em seus mecanismos republicanos, dar voz diretamente ao povo. Aí vocês falam, mas tem iniciativa legislativa, mas isso é muito pouco. A iniciativa legislativa fez o quê? Lei da ficha limpa, ou seja, que é um movimento essencialmente liberal. Então, o que nós temos? Eu também defendo, eu falo em sala de aula, o recall seria um mecanismo importante para destituir aquele que tem poder e aquele que quer questionar o poder. Seria uma forma de criarmos o impeachment com a aprovação popular. Mas a tradição brasileira, o que é? Plebiscito e referendo são coisas proibidas. Fizemos um plebiscito após a edição da Constituição de 88, mas um plebiscito fajuta. Fizemos outro plebiscito para o retorno do presidencialismo
quando houve o interregno parlamentarista, Brochado da Rocha, Tancredo Neves, Hermes de Lima, primeiros ministros altamente esclarecidos, mas a gente sabe que a experiência é meio complexa, porque nós precisamos fazer reformas estruturais nesse país. Então, respondendo à sua indagação, meu querido Paulo, eu digo o seguinte: essa tradição patrimonialista impede que o povo tenha vez e voz. Porque o que se faz é o seguinte: a todo momento histórico no Brasil, isso foi em 37, foi em 64, e agora de novo se repete o discurso, né? Do medo do comunismo. Dá essa impressão que existe um fantasma comunista. E o que é o comunismo hoje? São poucos países, e mesmo assim com crise econômica. Não é que fracassou ou não, é que, por exemplo, a experiência mais concreta, que é da China, ela se perdeu numa economia capitalista. E o discurso continua sendo autocracia. Porque o grande desafio também dos países que assumiram, eu chamo de socialismo burocrático. Eu chamo que a ditadura do proletariado acabou sendo um equívoco, mas o capitalismo não deixou evoluir para uma economia com a participação popular e com um governo que fosse com a dimensão mais vinculada ao que a gente entende por democracia. Porque o discurso que nós temos de democracia é um discurso liberal, que nós avançamos a partir das demandas da sociedade. Então, os discursos de transformação social, econômica e cultural, a partir do momento, o Marshall já entendia isso, e mais agora, né, com as reformas estruturais do capitalismo, o que se tem com a globalização? A lex mercatoria predominando sobre os direitos humanos, sobre as questões ambientais e, principalmente, tentando reduzir o Estado constitucional. E nós que apoiamos a bandeira do Estado constitucional, que, no fundo, é o Estado democrático, o direito democrático, sabemos que o que nós devemos fazer? Aí, eu fiz o questionamento e agora dou a resposta. Primeiro, criarmos mecanismos de maior participação popular no Estado. O Estado tem de ser não só fiscalizado, mas tem realmente de abrir perspectiva de mais referendos, mais plebiscitos. Todas as leis, né, que foram aprovadas, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, a terceirização, todas essas leis tinham de ser submetidas a referendo popular para conscientizar a população. Agora, nós precisamos de mais audiências públicas, nós precisamos de mecanismos de fiscalização mais incisivos. Por quê? O próprio Tribunal de Contas deveria ser fiscalizado, porque nós precisamos de transparência. Agora, temos de corrigir as distorções da representação política. Eu sou radicalmente contrário aos recursos oferidos pelo Fundão. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, preconizamos acabar com o financiamento privado por empresas. Não queríamos esse fundão. Nós queríamos criar oportunidades para que pessoas sem condição econômica pudessem buscar um mandato representativo. Mas o que se faz? A estrutura partidária tem de ser democratizada. Nós precisamos de fazer reformas estruturais. E outra coisa, os partidos têm de ser de massa, mais ideológicos, tem que ter cara, não precisa se esconder através de um discurso liberal. Hoje, se a pessoa se autotitular de determinado segmento ideológico, ela será discriminada. E o problema é o seguinte, é mais a ignorância da população. Porque o que eu percebo? Com os governos populistas, né, que sucederam pós a ditadura militar, nós tivemos distribuição de rendas, nós tivemos criação de mecanismos, por exemplo, a própria
A própria delação premiada foi feita no governo Dilma. Ou seja, a busca da transparência foi um eco que não foi ouvido. Agora, tentar responsabilizar tão somente os partidos que eles consideram de esquerda pelo caos que se transformou o Brasil é demonstrar um desconhecimento histórico. A gestão pública equivocada, no meu modo de ver, é mais complexa que a corrupção. Eu sou contrário a qualquer tipo de corrupção. Na corrupção, você tem que ter o devido processo legal para apurá-la. Porque toda a operação, Mãos Limpas na Itália, Lava Jato no Brasil, foram operações seletivas. Porque era importante não só condenar os políticos, como também empresários. Então, os empresários da delação premiada pularam fora da canoa. E o mais grave de tudo é que políticos de alguns partidos considerados menos ideológicos, mais fisiológicos, eles também não foram penalizados. Aí vocês falam, mas Eduardo Cunha... Mas Eduardo Cunha, gente, serviu a vários senhores. Então, em síntese, seu Paulo Toleri, o que eu deixo é o desafio para cada um daquele que acredita na resistência democrática. Nós temos de preconizar uma democratização na estrutura partidária, temos de ter mais plebiscitos, mais referendos, nós temos de instituir o recall no Brasil e nós temos de acabar com essa manipulação, não só na mídia eletrônica, né, de ideias, porque os órgãos de imprensa hoje estão sofrendo na carne o próprio veneno que eles incutiram em momentos históricos no Brasil. Então, a história, quando se repete, eu sei que é uma farsa. E a história de hoje é o seguinte, é o caos. Mas vocês podem me dizer, mas o caos é em decorrência da pandemia? Não. Eu acho que a crise econômica é estrutural. Nós temos de repensar o Brasil. Nós temos de, efetivamente, construir uma democracia no Brasil com oportunidades sociais e, principalmente, eu não falo em reforma do texto constitucional, porque não se faz reforma no momento de crise. Nós temos de fazer com que o texto constitucional seja interpretado, seja vivo. E aí eu chamo às falas o próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem de tomar decisões em colegiado. Decisões... Tem de acabar com a transmissão pela televisão de sessões do Supremo. O Supremo pode ser protagonista desde que concretize direitos fundamentais e preserve as instituições políticas. Agora, o Supremo não pode, nessa judicialização da política, querer substituir eventuais detentores do poder. Então, eu sou otimista, cético em relação a determinadas questões da índole humana, mas otimista em relação a construirmos um processo educacional em que, além da formação técnica, possibilitamos a consciência política. Não é proselitismo político, não. É consciência de direitos fundamentais, consciência de democracia, para que cada um perceba que a democracia não pode ser um mal-entendido. A democracia é uma construção plural, pautada na diversidade. Enquanto existir a possibilidade de oportunidades sociais, enquanto surgir a perspectiva de criarmos uma sociedade democrática, mais conflituosa, eu acredito que podemos ter transformações em termos de direito constitucional nesse país. Então, com medo peculiar daquele que está enclausurado, tenho no coração a utopia daqueles que gostam de sonhar. Sonho com um Brasil melhor, sonho com um Brasil em que haja distribuição de rendas, um Brasil plural, um Brasil que haja diálogo,
um Brasil sem ódio. Muito bem, doutor Mário. Pessoal, essa nossa live aqui foi a mais extensa, por enquanto, né? Dividida em 2 blocos, a gente já atingiu aqui 2h30, quase. Então, eu vou passar rapidinho aqui para o pessoal dar um tchau, tá? Vou começar pelo doutor Ricardo, depois pela doutora Cris, doutor Paulo, depois o doutor Mário dá um tchauzinho e depois eu dou uma lida aqui geral nos últimos comentários aqui para a gente encerrar. Tá bem, pessoal? Doutora Cris, rapidinho aí, se puder dar um tchau, tchau. Está contigo a palavra. Foi um prazer ouvir o colega, advogado, professor universitário, do magistério superior. Está ouvindo bem? Então Ótimo. tá. Professor, foi uma belíssima aula, uma oportunidade ímpar de se retomar as forças para a construção de um Brasil mais forte, de um planeta mais igualitário, na perspectiva da utopia que nos moverá sempre. Um grande abraço e um prazer estar com os colegas Ricardo, Antônio Lucas Camargo, Paulo Torelli, Lucas Bolzan. Um grande prazer. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, palavra consigo. Bom, eu fiquei muito feliz de dividir essa live com o Mário Lúcio, nesse reencontro semanal aqui com a professora Cristina, com o professor Paulo, com o professor Lucas Bolzan, todos cá professores, né? E o Mário trouxe hoje justamente algumas das questões que nós temos debatido nesses 30 anos de amizade, ele mais otimista, eu mais pessimista, ambos com as mesmas preocupações, entretanto. Então, agradeço a todos que nos ouviram também. Até mais. Doutor Paulo Torelli, já vi que seu amigo voltou para a nossa live. Eu acho que já foi anunciado ele. Tem dois filósofos, aqui em casa tem um filósofo e tem um jurista. Esse aqui é o filósofo, que é o Foucault, o outro é o Kelsen. Quando eu digo isso, Mário, eu digo, nenhum dos dois sou eu, né? Mário, uma imensa alegria. Olha, a Constituição não deu voz ao povo. Essa tua frase, eu acho que ela coloca bem clara uma síntese dessa que vai ser a primeira de várias conversas que nós vamos ter. Eu te parabenizo, mas não é por nada que a gente tem uma identidade. Eu não te conheço há tanto tempo quanto o Ricardo. Acho que a gente se conhece há 20 anos. Foi lá pelo ano 2000, 2001 que nós nos conhecemos, quando tu vieste aqui no Rio Grande do Sul participar aqui de um evento que nós fizemos na Procuradoria do Estado. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Essa é a tarefa que fica, quer dizer, democratizar a nossa democracia, se é que a gente pode dizer que hoje nós já temos uma democracia no Brasil. Muito obrigado e vamos voltar a fazer outros eventos aí. Cristina, querida amiga, Ricardo, Lucas, a todos os amigos aí que não param de mandar mensagens, inclusive perguntando de novo qual era o nome do sujeito que estava participando aqui em casa. Aí. Mário, querido amigo, um abração para ti. Obrigado pela contribuição. Doutor Mário, antes de passar a palavra para o doutor dar o seu tchau, eu vou ler aqui alguns comentários que surgiram em posterior aqui na nova live que a gente fez. O Cláudio da Mota, de Panambi, Rio Grande do Sul, aqui está nos acompanhando, o nosso qualificado do debate. Ele cita Hesse, a força normativa da Constituição. Precisa ser retomada a força normativa da Constituição sob pena de barbárie. Depois a Fabiola Sayonara faz um comentário aqui até bem extenso. A Giane Leandro da Silveira também participa, a Cristiane Nascimento também participa, a Ana Maria Esquerdo também participa com a gente, o pessoal agradecendo, dando tchau, a Satyananda Sarvaswamy. Tive uma grande oportunidade de acompanhar esses brilhantes professores. Estamos falando de vocês, com certeza, não da minha participação aqui. Doutor Mário, foi um prazer te conhecer, cara. Eu estava até comentando com o Torelli que tu deve ser um baita cara para o cara fazer um churrasco. Então, para o Rio Grande do Sul aí, está convidado aí.
Está convidado, mas ele sabe disso. Não, tudo bem. Eu tenho certeza que vai ser uma bela experiência também. Um abraço aí. Um abraço. Eu quero agradecer não só o convite, mais do que isso, a interlocução. Vocês me deram voz nessa fase. É a segunda live que eu estou participando. Ontem eu falei para o Manaus. Nós falamos para estudantes da FAMetro de Manaus. Tivemos uma afluência de quase 230 alunos. É interessante. E hoje a oportunidade é fantástica, né? Eu sempre digo, quando Minas junta com o Rio Grande do Sul, ou dá revolução, ou dá um bom churrasco. Ou pode dar ambas as coisas. O que eu percebo, né? O brilhantismo da professora Cristina Pezella. Vamos fazer um livro junto, nós temos que escrever um livro junto, porque nós temos que ter coragem cívica de falar a verdade. Professor Lucas Bolzan, um prazer incomensurável em poder também conversar com uma pessoa nova, brilhante e aguerrida. Ricardo é meu amigo, né? Irmão camarada, né? Ricardo é aquele amigo que, se puder, fala comigo 2, 3 vezes ao dia. Nós trocamos confidências e inconfidências também, né? Mas é um prazer incomensurável sempre conversar com o Ricardo. Paulo Torelli é uma unanimidade, né? É uma pessoa que... A coisa mais fantástica é que, quando nós nos conhecemos, você não tinha muita afinidade com academia, e você se aproveitou desse momento, se doutorou em São Paulo, no meio do ambiente que não era um ambiente de esquerda, muito pelo contrário, um ambiente mais tradicional, e hoje virou cada vez mais, já era um intelectual brilhante, agora virou um jurista, que não é Hans Kelsen, né? Não é muito mais do que isso, não é Bobbio, é uma pessoa que pensa criticamente o direito. E por aí eu fecho meu agradecimento a cada um de vocês. Nós temos de pensar criticamente o direito. Direito não é um mero mecanismo de controle social. O direito, ele desperta tensões, mas o direito não é meramente para preservar o status quo. O direito pode ser um instrumento de transformações da sociedade a partir do momento que ele é pensado, que ele é fundamentado e principalmente praticado. Então, não adianta ser meramente teórico, é importante ter a praxe. E a melhor praxe é a democrática. Resistência democrática é o grito que ecoa no ar. Obrigado a todos. Muito bom, doutor Mário. Parabéns. Muito obrigado, Mário. Um abraço. O pessoal está se convidando já para o churrasco aqui, doutor Paulo Torelli. Lucas, informa aí. A carne vai ser pelo Paulo Torelli, tá? Lucas, informa aí que são quase 2.000 internautas que estão nos acompanhando. Show de bola. Pessoal, nós vamos dar tchau então para vocês. Até na semana que vem a gente já vai voltar. E o cardzinho vai estar nas nossas redes aí para ver sobre o que a gente vai falar. Pessoal, um abraço aí, ó. Voltou. Um abraço para vocês. Felicidade. Mário, um abração. Tchau, pessoal. Tchau.